Olá pessoal, meu nome é Pauliana, tudo bem com vocês? Então pessoal, esse vídeo será responsável por tratar da questão das secas no início do século XX aqui no Ceará. Então, para iniciar esse debate, trazer essas questões que ocorreram durante essas secas, esse diferencial que vai acontecer durante essas secas, que são as mais conhecidas, são a de 1915 e a de 1932, com toda a questão dos campos de concentração que vão ser os diferenciais dessa seca. Para iniciar essa discussão, eu vou trazer a questão das desestabilidades causadas por essas secas, Como a gente sabe, os mais afetados vão ser aí os sertanejos, das zonas rurais, Por quê? E por que esses vão ser os primeiros e os mais afetados por essa seca, Uma vez que a gente observa, que esses sertanejos, um dos principais meios de subsistência deles é a agricultura, Quando chega a seca, com a falta de chuvas, o plantio vai ser afetado diretamente. Ou seja, o principal meio de subsistência desses sertanejos vai ser afetado, obrigando com que eles saiam ali de suas zonas de moradia e saiam em procura de emprego ou qualquer meio de subsistência, algum lugar que esteja ali mais próspero para que eles consigam sobreviver. E aí esse deslocamento deles vão ficar conhecidos por isso como retirantes, e até mesmo flagelados por conta da miséria e da pobreza, que eles trazem significado com eles, Dessa forma, grandes capitais como Fortaleza, por exemplo, que é o que vai ser discutido aqui, vai receber centenas de milhares de pessoas, e a cidade ela não tem capacidade para comportar um nível tão grande de pessoas e pessoas ali que estão em condição de extrema miséria, estão ali passando fome. Então, quando essas pessoas chegam na cidade, vai acontecer aí uma outra problemática, porque elas vão ali diretamente afetar a vida nas cidades, uma vez que as cidades elas não são preparadas naquele momento ali para comportar pessoas que estão em situação de extrema miséria, Ali as cidades elas são pensadas mais para quem? Para a burguesia, ali para pessoas ricas, que habitam ali os centros da cidade. Então, de começo, você vai ter esse embate, entre pessoas pobres e pessoas ricas ocupando ali um mesmo espaço, e aí vai ter toda essa rivalidade, entre esses dois ali, porque, enfim, nenhum pobre vai ocupar nunca o mesmo lugar do rico, mas ele está ali, de certa forma, meio que atrapalhando o esquema de cidade daquelas pessoas, E aí o que acontece? Vai se tentar a todo custo manter uma política de afastamento desses flagelados, E aí no finais do século XIX, a gente vai ver isso com os abarracamentos, Só que esses abarracamentos aqui no século XX, ele já não vai ser mais utilizado porque já não se considera que ele é uma medida muito eficaz, Porque ainda se vê esses corpos distantes no meio das cidades, se for utilizado o abarracamento, E aí a lógica do campo de concentração, por exemplo, que vai surgir ali no início do século XX, vai trazer essa medida ali de encarceramento dessas pessoas, aprisionamento delas dentro do campo, para que elas não destoem cidades. Por quê? Porque quando elas chegam nas cidades, elas vão afetar a questão da moralidade, porque vai subir da moralidade e da moralidade da burguesia, da elite, E aí você vê que a maior preocupação é essa, Porque uma vez que as cidades estão passando ali por a questão da modernidade, do progresso, quer-se uma cidade mais bonita para que se atraia investimentos aí do exterior. Então, uma vez que você tem uma cidade com todo esse caos, que a seca traz, sobretudo com epidemias, doenças, a criminalidade, a questão da prostituição, que essas pessoas elas estão tentando sobreviver a todo custo. Então, o que vai daí se
se tentar fazer é afastar o máximo possível essas pessoas do centro das cidades. E aí, né, vai vir a questão do campo de concentração, né, a ideia do campo de concentração, inicialmente aí com o Benjamin Barreto, né. E aí essa lógica do campo de concentração é justamente para que, segundo ele, é para ajudar, né, ali os retirantes e tal, mas na verdade é só mesmo para afastar essas pessoas, né? E aí o primeiro campo de concentração que vai surgir é o campo do Alagadiço, né? Inclusive os meninos vão falar aí posteriormente, né, sobre os campos de concentração, mas aqui de primeira mão é justamente isso, né, para manter afastado esses corpos que destoam a moralidade, que de certa forma destrói ali a lógica das cidades, né, naquele momento, né. E aí, inicialmente, é isso, né? Então, quando nós pensamos a seca, inicialmente, nós temos que pensar em todo esse caos trazido por ela, né? Que são as doenças, né? As epidemias, sobretudo a varíola, né? Que vai ser muito famosa dentro da questão das secas. A criminalidade, porque essas pessoas, elas estão ali com fome, né? E elas precisam se alimentar, elas precisam comer, elas não têm empregos, né? Para todo mundo, são centenas de milhares de pessoas ali chegando em Fortaleza, por exemplo, e aí elas vão assaltar mercados e enfim, vai haver muita essa criminalidade aumentando e são muitas pessoas juntas, né? Então vai trazer um ar de insalubridade para a cidade. Então, por causa dessas problemáticas, vai acontecer aí o encarceramento das pessoas em campos de concentração para que as lógicas da cidade não sejam tão afetadas pela questão da seca, né? Então aí assistam os outros vídeos dos meninos pra gente ver aí como vai se dando essa questão aí das secas no século XX e como aí vai se configurando, como o governo ele vai ali articulando para que essa seca não afete tanto assim a lógica cidadina. Olá, gente, eu me chamo Letícia. E aí, como a gente vem discutindo o contexto das secas, né, de como atingiu a população e de como essa população ela sofre com todos esses acontecimentos, né, da falta da chuva, da falta da colheita, quando essas pessoas elas têm que sair de suas casas para procurar na cidade grande sustento, a subsistência, que deixa de ser somente pela agricultura, mas que passa a procurar na cidade grande, né, um novo ideal de vida. E aí, dentro desse contexto, a gente pode falar no processo de que a capital, né, cearense, ela passa pelo processo de afuziamento, que é isso, com as ideias importadas europeias, sobretudo nos moldes europeus, a cidade ela começa a se pensar uma nova organização, né, que vai ser nomeada como Belopoque, que significa belos tempos ou bons tempos. E aí o que acontece nesse período? Os prédios eles acabam sendo reformados, são uma nova expectativa agora, porque surge a primeira linha de trem, né, em Baturité, então já começa a fazer essa interiorização entre as pessoas do interior para a capital, que facilitava de certa forma a chegada dessas pessoas em busca, né, de uma melhoria de vida. E a gente tem também um novo pensamento das ruas, né, dos bondes, né, de como essa cidade ela começa a se modernizar, mas sobretudo pautadas as ideias de fora, né? Não eram ideias que surgem aqui no Brasil, mas são moldes, né, sobretudo cientificistas, que se trazem para esse período. E aí é importante a gente pensar que essa ideia de civilização ou progresso que se cria, né, e que começa a se perpetuar, ela é basicamente, ou né, de fato, uma tentativa de afastar essa população também mais pobre dessas cidades, porque alinhar o progresso, né, a modernização, não poderiam ter nas ruas com diversos famintos morriam, né, diversas pessoas. E aí a Belle Époque ela tem meio que são momentos de total crescimento, mas que com as secas, 3 anos de seca, ela acaba tendo uma derrocada,
porque vai ter um período da peste, da varíola, então acaba superlotando os ambientes, né, que estavam tratando disso, e muitas pessoas acabavam morrendo. Então a cidade ela vive um momento muito ruim, né, de não ter mais onde colocar essas pessoas. E aí já com a seca do 15, né, em 1915, é que essa Belle Époque, ela se põe um fim, mas ela começa de fato a se reerguer de certa forma, né? E aí é quando você vê a padronização, né, das estruturas das casas, né, o tempo provincial, de como essa cidade ela busca de fato uma modernização, mas que está, sobretudo, pautada no afastamento das populações mais pobres. E aí é como a gente pode repensar esse processo civilizatório, né, de um país baseado na estratificação social, né, no genocídio, e que busca agora modernizar uma cidade, mas que acabam colocando essas populações à margem e distantes, né? E aí é que vão surgindo, de fato, os abarracamentos, uma tentativa de afastar essas pessoas do progresso da cidade. E aí que a gente pode perceber é que, de fato, essa Belle Époque, ela anuncia como se fosse a inserção da cidade, né, dentro desses moldes de progresso. Mas o que podemos questionar é como pensar o progresso baseado, né, no afastamento das populações, e de pensar a Belle Époque todo nesse contexto de seca, de diversas pessoas mortas, que morriam à margem do governo e que não se faziam nada. Muito pelo contrário, se pretendia silenciar esses acontecimentos para que não saíssem na mídia ou que tivessem repercussão, mas que buscavam modernizar uma cidade, pensar em ideia de progresso, mas que não pensavam maneiras, né, questões de como trazer essa modernização sem que as pessoas elas fossem excluídas, sem que as pessoas elas fossem afastadas, sem que as pessoas tivessem, né, suas vidas totalmente prejudicadas. E aí e que fazia com que a desigualdade aumentasse, porque à medida que você moderniza uma cidade para determinados grupos e classes sociais, você afasta, né, e você precariza ainda mais essas pessoas que vinham de fora em busca do meio de sustento e do meio de vida. Então, a gente vai agora discutir também como é que essas secas atingem essas pessoas e como se dão os processos de abarracamentos, né, e dos campos de concentração. Oi, gente, então eu me chamo Natália e eu vou falar sobre as secas do século XX, do início, né? A seca de 1915 e a de 1932. Só que antes disso é importante a gente ressaltar que com a seca se trouxe um resultado bastante ruim. Se viu ou ruim ou não, né? Porque com isso se viu a pobreza, se viu a questão da destruição da produção rural, se viu as migrações que aconteciam, mas que com a seca isso se veio mais forte ainda. E tivemos também a seca dos sete, né, que foi no século XIX, e no século XX, uma das secas mais devastadoras foi a do 15, como bem retrata Raquel de Queiroz no livro O 15, com os seus personagens, que eles também estiveram, né, nos campos de concentração, e ela traz uma história que nos apresenta como se foi essa trajetória dessas pessoas numa seca que devastou totalmente uma comunidade, ou, como nós sabemos, os sertanejos, pois os gados morreram, né? A terra fica super seca, as pessoas não têm o que comer, não têm de onde tirar a sua alimentação, e o seu único pensamento para que sua família sobreviva é se deslocar de onde você mora para a cidade grande,
né? E com isso, como já foi falado, no século XIX, especificamente na seca de 1915, é criado o primeiro campo de concentração, que foi em Alagadiço, que é justamente para afastar essas pessoas da cidade grande, pois a elite tinha bastante medo do que essas pessoas poderiam trazer, já que no século XIX, na seca dos sete, não se teve uma boa organização, as pessoas realmente invadiram a cidade, as doenças aumentaram. E aí, com a seca, eles colocaram os campos de concentrações em espaços estratégicos para que as pessoas não conseguissem chegar à cidade grande. Na seca de 1932, a gente percebe que se tem a mídia, né, o jornal. Só que o jornal, eles também olhavam para esse povo, essas pessoas, eles estavam perto, que nem diz a Kenya, né, a autora, eles estavam perto lá dos campos de concentrações, à procura de estar perto das coisas que aconteciam, mas que também notificavam situações que dava medo a essa elite, né? Que eram os saques, que eram os roubos, a questão da prostituição, e fazia com que essas pessoas que viviam na cidade grande ficassem com medo e acabasse fazendo com que conseguisse que afastasse cada vez mais essa população pobre, esses sertanejos, esses imigrantes, né? E aí a gente percebe que era propagado um campo de concentração que traria alimentos, que traria remédios, que traria médicos, mas que quando se chega realmente é totalmente o contrário do que se era propagado. As pessoas morriam no caminho, tinha as estradas de ferro, né, que também ajudavam nesse transporte para que essas pessoas se encontrassem nesse campo, mas que tinha algumas que nem chegavam perto, outras morriam e eram jogadas ali mesmo, né. O importante também destacar é que também as estradas de ferro foram colocadas em pontos estratégicos para que as pessoas, quando saíssem de suas cidades, de suas localidades, já se tinha ali o transporte. Mas algo que eu li também no livro 15, bem no iniciozinho, é que Chico, né, mais conhecido também como Chico Bento, quando foi comprar a sua passagem para ir com a sua família de trem, fugir da seca no interior, né, especificamente em Quixadá, foi totalmente negado para ele isso, né? Isso porque as pessoas também que estavam vendendo esses ingressos também eram corruptos e acabavam com que não dava oportunidade para as pessoas que mais necessitavam. E ele teve que ir a pé ou ir com os únicos animais que tinham sobrevivido a essa seca, né? E aí ele se deparava com essa terra totalmente devastada com a seca, com as pessoas comendo animais podres, com as pessoas, né? E ele e sua família também tiveram essa experiência. E aí a gente vê o quanto foi sofrido e o quanto não se teve, apesar de acharem que teve uma organização maior nesse século XX, né, com os campos de concentração, mas nunca se era com um olhar para a pobreza ou para ajudar os pobres, e sim para afastar da elite, e sim para marginalizar essas pessoas que estavam sofrendo e que não tinham de onde tirar o seu pão de cada dia, né, que foi totalmente tirado com a escassez de chuva. E aí a gente percebe o que essa seca trouxe. Foram duas secas bastante sofridas para o nosso povo, e com os campos de concentração vai ter outra pessoa que vai estar falando mais a fundo para você sobre isso.
Olá, turma. Eu me chamo Carlos Felipe, sou do curso de História da UES, né? Atualmente cursando o sexto semestre e cursando a disciplina de Ceará 2, né? Ministrado pela professora Regina. E em nossas aulas a gente vem debatendo algumas temáticas, como a seca, né? Que já foi discutido alguns textos. E a nossa equipe escolheu essa temática para se aprofundar mais ainda. E uma das consequências da seca que a gente vem discutindo foram os campos de concentração, né? Mas, afinal, o que foram esses campos de concentração? Quando se fala em campo de concentração, de imediato em nossas cabeças a gente pensa nos campos de concentração de extermínio nazista, né? Que é bem mais comum assim, a gente ouvir falar, né? Mas o que muitos não sabem, o que ainda é pouco discutido, vamos assim dizer, né? É que aqui na nossa história do Ceará, a gente também teve, né, esses campos de concentração, né? E esses campos, eles se assemelham com os campos de concentração nazista em alguns aspectos, né? Aspectos esses como de maus tratos, né? De insalubridade, e são esses pontos que geram revolta, né? Por parte de muitos ainda, né? Que buscam entender esse passado, né? Mas vamos aqui, né? O que realmente foram esses campos de concentração, né? Esses campos de concentração nada mais foram do que uma tentativa do governo de impedir as pessoas que moravam na zona rural, ou seja, no campo, né? Que, como consequência da seca, passaram por questões de necessidade, vamos assim dizer, né? Porque, como a gente sabe, quem mora no campo necessita da chuva, né? Necessita desses aspectos, né? Porque um meio de sobrevivência é a agricultura ou a pecuária, né? E esses dois meios estão ligados, consequentemente, à chuva, né? Sem a chuva, não existe plantação, não existe criação, tudo fica difícil, né? E aí, com essas secas que assolaram o estado do Ceará, um dos fenômenos que aconteceu foram as migrações, né? As migrações desses povos que não tinham nenhum suporte por parte do governo, né? Nenhum tipo de ajuda e ficaram esquecidos, né? E aí o único meio, a única solução era buscar alternativas nos grandes centros urbanos, né? E o que acontecia era uma saída de uma grande quantidade de pessoas do campo para esses centros, né? Para se buscar uma melhoria, para se buscar algo que desse para um sustento, né? Era a única solução que havia na época, né? Então, com a chegada dessas pessoas nos grandes centros, né, houve uma superlotação. E com essa superlotação, uma classe que se autodenominava elite, vamos assim dizer, né, se assustou com a chegada dessas pessoas, né? E naquela época, esses grandes centros estavam buscando uma modernização, vamos assim dizer, né? Estavam buscando se modernizar nos os centros urbanos, de forma arquitetônica ou econômica também. E para eles, eles viram essa chegada dessas pessoas como algo negativo, né? Algo que ia acabar prejudicando
essa busca, né, de crescimento, de desenvolvimento, né, porque eles estavam muito centrados e buscando um modelo francês, né, como a gente também já discutiu, né, da Belle Époque, né. Então, com essa superlotação, né, essa classe da elite pressionou o governo, né, para que ou buscasse alguma solução ou algo que afastasse essas pessoas dos grandes centros, né. Foi aí que foi criado os campos de concentração, né, que de imediato serviu para prender essas pessoas, né, afastar dos grandes centros. Como a gente discutiu, né, em nossas aulas, o governo cria esses campos, né, de concentração e faz todo um mecanismo de propaganda como forma de convencer as pessoas de saírem desses centros, né, e irem para os campos. Em troca seria oferecido abrigo, alimentação, atendimento médico, mas só que ao chegar lá, a realidade era totalmente diferente daquela descrita por eles, né? Os campos possuíam pequenos espaços que serviriam para comportar 2.000 pessoas e eles colocavam 5.000 pessoas. Havia uma super aglomeração, né? As questões higiênicas não existiam, né? A alimentação também, eles não conseguiam oferecer alimentação adequada e suficiente para todas aquelas pessoas, né? Então, o que na verdade viria para salvar a vida dessas pessoas tornou-se um mecanismo que só complicou ainda mais aqueles que buscavam a sobrevivência, né? E o governo fechou os olhos para isso, né? E é interessante a gente falar que esses campos tinham toda uma estratégia, né? Eles eram construídos ao redor das linhas férreas, né? E também falar um pouco das obras, né? Das obras públicas que existiam na época, que serviriam para ocupar a mente daquelas pessoas, né? Dar algum tipo de ocupação, né? Para que não ficassem vadiando nas ruas, né? Manter aquelas pessoas ocupadas, né? Que foram a construção de açudes, né? E até mesmo da linha férrea, né? Na época foi criado todo esse mecanismo como estratégia por parte do governo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido aí que aqui no Ceará existiram 7 campos de concentrações, que foram em Fortaleza, Quixeramobim, Ipu, Crateús, Senador Pompeu, e o primeiro deles foi em Fortaleza, que foi o de Alagadiço, que foi criado para enfrentar a seca de 1915, né? Foi criado pelo governador Benjamin, na época, onde se teve a participação, né, vamos dizer assim, suportou, né, 8.000 pessoas nesse campo de Alagadiço, que hoje é conhecido como o bairro lá de São Gerardo, em Fortaleza, né? E outro também que ficou bastante conhecido foi o de Senador Pompeu, né? Por até hoje existir ainda os casarões que abrigaram essas pessoas, né? Mas é válido ressaltar também que esses casarões não foram obras do governo, né? Foram prédios reaproveitados por parte do governo, né? Que esses prédios foram construído por ingleses que na época trabalharam na construção do açude de Patu, em Senador. E até hoje esses casarões ainda existem e ainda é uma memória da nossa história, né?